A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, diz que se arrependeu aí do episódio em que perseguiu um homem com arma em punho na véspera das eleições de 2022 em São Paulo. Aspas dela, devia ter entrado no carro e ido embora. Ela conversou com a Folha de São Paulo e a gente vai entender toda essa conversa e se esse arrependimento é real agora no Plantão do Meteoro. Será? Será que ela se arrependeu mesmo? Acho que só se arrependeu porque a consequência veio, né? Vamos trazer o Pedro Zambarda na tela, que tá ali ó, com a @Drops de Jogos, para você se inscrever no canal do Drops do Pedro. Vamos lá, Pedro. Será que ela se arrependeu mesmo ou é só porque o negócio azedou para ela? Eu acho que assim, ela se arrependeu mesmo, mas no sentido de azedou mesmo, né? Acho que ela ouviu a Joyce Hasselman, né? Tipo, Carla, para de se sujeitar ao Bolsonaro. Carla, eu acho que vai dar ruim você, porque ela tá vendo que ela pode ter que puxar um tempinho aí de cadeia, um tempinho inelegível. E ela ainda é ousada nessa entrevista na Folha. Ela diz que se ela for caçada, em 2030 ela volta. Ela é mais jovem que o Bolsonaro, né? Pois é, exatamente. Então ela falou que volta. Mas a Folha também tá um jornal esquisito pra caramba, né? Já foi um jornal mais progressista, assim, dos jornalões, né? Mas agora tá meio que de porta-voz do bolsonarismo, né? Aí tem o título aqui, Luz, se você puder colocar, entrevista de segunda. Zambelli disse arrepender do dia da perseguição armada e se vê abandonada por Bolsonaro. Chorou muito. Com maioria no STF para condená-lo e caçá-lo, a deputada diz que esperava apoio do ex-presidente. Eu acho que a Zambelli não olhou para o Bebiano, não olhou para Alexandre Frota, não olhou para Joyce. Ela acreditou muito, né? Reportagem dessa Renata Galf. A deputada federal Carla Zambelli disse arrepender do episódio em que perseguiu um homem com uma arma em punho na véspera da eleição de 2022 em São Paulo. Ela perseguiu o jornalista Lu Araújo. Devia ter entrado no carro e ido embora. Vamos para as perguntas aqui direto, só para a gente ver. Aquela entrevista da Folha, assim, a pessoa com feições sérias. E tipo, cara, é a pessoa que saiu armada perseguindo o cara que debochou dela da rua. Enfim. A Folha pergunta, né? Como é que a senhora define o seu momento atual? Estou num momento mais difícil politicamente falando. Tá ferrada, né, minha filha? Nunca imaginei passar por uma situação dessa, uma possível prisão por um crime que eu não cometi. Considero isso uma perseguição política. Na última segunda-feira, o ex-presidente Bolsonaro disse a Carla Zambelli tirou o mandato da gente sobre o episódio com a arma. Como é que você avalia essa fala? Eu discordo do presidente Bolsonaro. Eu acho que atrapalhou sim, mas não teve vários dias de divulgação dessa imagem. Foi simplesmente meio-dia. Eu não acho que tem tanta gente que tenha mudado de opinião em relação ao voto que daria. É um peso bastante grande ter ouvido aquilo, pesou bastante nas minhas costas. Na verdade, em 2022 eu enfrento depressão por conta desse episódio e tive vários momentos bem ruins. Ter ouvido isso dele me deixou bastante chateada. Bom, Carla, você não devia ter perseguido o cara armado na rua, né? Aí você não ia estar desse jeito, né? Simples assim. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. O que a senhora esperava? Eu acho que eu esperava apoio. Desde 2013 eu apoio o Bolsonaro. O Bolsonaro não apoia nem direito os filhos. Eu vou apoiar a Carla Zambelli, Lúcio. Vamos ser sinceros. Não vai, né? Não vai. Não consegue. Antes, como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018. Durante todo o governo, acho que eu fui uma das pessoas mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo e o presidente. Eu esperava ter algum tipo de retribuição em relação a isso, ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento em que precisaram. A senhora pretende ir em algum ato a favor do Bolsonaro, como no dia 6 na Avenida Paulista? Não, eu não vou no dia 6 de abril, porque é sobre anistia. Se chegar na Câmara para votar, eu vou votar a favor da anistia, mas não posso agora me colocar em risco no meio do meu julgamento. E as manifestações a favor do ex-presidente que vêm acontecer fora essa? Não sei, ainda não pensei em ir ou não, mas a princípio não vou. Em 2023, em entrevista à Folha, a senhora disse que Bolsonaro deveria ter sido claro sobre o que pensava, dizendo para as pessoas saírem dos quartéis. E também que ele deveria estar no Brasil para liderar a oposição. Mantém essa avaliação? Mantenho.
Eu acho que ele tinha que estar no Brasil e tinha que ter falado para as pessoas saírem na frente do quartel. Deveria ter esclarecido, ou ter feito a live lá de fora, falado, já estou fora do Brasil, agora não tem chance de voltar atrás e pedir para as pessoas irem embora. Isso evitaria o que aconteceu depois. O ex-presidente ainda coloca como possível candidato, apesar de estar inelegível. Como a senhora vê o cenário para 2026? Quem poderia representar a direita? Tem a Michelle, a esposa do Bolsonaro, que é uma excelente candidata. Eu acho que é uma pessoa boa e que deveria ter o apoio do presidente. O Tarcísio de Freitas também é uma opção. Eu só espero que a gente tenha isso com antecedência, que nos digam com antecedência para a gente poder trabalhar. Ele, Tarcísio, é uma pessoa que agrada também a esquerda, agrada o sistema, porque ele tem uma certa entrada no STF, tem uma amizade com alguns ministros. O Tarcísio é próximo do Alexandre de Moraes, tá? Para quem não sabe. Acho que o Tarcísio seria um bom nome na perspectiva do Bolsonaro. E aí é que mora, Lúcio, dependente do mimimi dessa bolsonarista extremista, ela tá rifando o Bolsonaro. Ela ligou para a repórter da Folha depois dessa entrevista para dizer que ela não tá lançando o Eduardo e a Michelle. Quando ela foi boca grande, falou que sim. E ela queima o Tarcísio, que é o nome mais forte do campo deles, fora o Pablo Marçal. Então a Zambelli está sendo muito útil para a esquerda nesse momento. Ela está provocando a guerra civil ali dentro. E propriamente para o Pablo Marçal também, né? No fim das contas. Claro, tanto que ela apoiou o Pablo Marçal para a prefeitura. O protesto do louquinho, que falou dos clones do Lula em São Paulo, no mesmo dia de Copacabana, foi organizado pela Zambelli, que teve um maluco lá que falou que foi uma mensagem de inteligência artificial. Não, foi a Zambelli. A Zambelli tá zoneando o campo deles porque ela é um poço de mágoa. A Zambelli, de uma certa forma, é o Ciro Gomes do Bolsonaro. Ela foi abandonada no meio do caminho porque ela não tem equilíbrio nenhum e tá sabotando o campo deles. Eu acho isso ótimo. Eu quero que chorem mais, eu quero que se matem. E ela ataca, inclusive, o ex-comandante da aeronáutica, insinuando que o cara tava no golpe. Que não era só o cara da Marinha. Então essa entrevista da Zambelli para a Folha tá muito bolsonarista, mas essa entrevista dela para a Folha tá ótima. Vamos ver juntos aqui. Na verdade, eu falei da força do presidente, né? O presidente tinha perdido as eleições e eu falei para ele dar uma força para o presidente. Ele, na época, não respondeu nada. Ele diz na Polícia Federal que respondeu, que não faria nada de ilegal, alguma coisa assim. Ele não fez isso, ele não respondeu isso. Ele mentiu no depoimento dele. Ela está dizendo que o ex-comandante da aeronáutica mentiu para a justiça. Zambelli tinha que ser ouvida, né? Vindo de uma pessoa que tinha muita abertura nas Forças Armadas, que inclusive chegou a falou para os generais 4 estrelas, não deixem o ladrão subir a rampa. É o vídeo dela de 2022, pré-8 de janeiro. Eu acho que esse processo para cima da Carla Zambelli vai ser ótimo. Imagina essa moça dando delação premiada. Ah, ela tem muita coisa para falar, viu? Ele não ficou em silêncio, não. Ele falou alguma outra coisa que eu não me lembro bem o que é, que faz muito tempo, mas ele não ficou em silêncio, mas também não disse nada, até porque se ele dissesse isso, né, eu não vou descumprir a lei, eu não vou fazer nada ilegal, não sei o que, eu teria dito, eu não estou te pedindo para fazer nada ilegal. Então, ele mentiu no depoimento da Polícia Federal. Ele mentiu. Aí tem o chororô dela, obviamente, dizendo que esperava apoio do Bolsonaro. Vamos ver esse outro corte aqui. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes, como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018, durante todo o governo, eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim, e eu esperava ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né, ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil.
Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram, né? Amigos, abandonada. E aí tem ela aqui defendendo abertamente Eduardo e Michele Bolsonaro para 2022. 2026, aliás. Eu acho que tem a Michele, né, a esposa do Bolsonaro, que é uma excelente candidata. O Tarcísio também é outra opção. Deixa eu contar um bastidor. Eu entrevistei a Zambelli, tá? Em 2017, por telefone. Ela terminou a entrevista perguntando se ela tinha ido bem na entrevista. Aí agora na Folha ela diz que o Eduardo e a Michele são candidatos e correndo para a jornalista não publicar isso. Bom, tá aqui o corte. Ele hoje é uma pessoa que agrada também à esquerda, né, Tarcísio. E agrada ao sistema, porque ele tem uma certa entrada pelo STF, tem amizade com alguns ministros. Então, eu acho que talvez o Tarcísio seja um bom nome na perspectiva do Bolsonaro, né? Agora, Sua perspectiva. na minha perspectiva, eu acho que o Eduardo é um bom nome, o Eduardo Bolsonaro, mas não sei se ele teria o apoio da população como um todo, né? Dependendo do trabalho que ele fizer nos Estados Unidos, acho que ele pode voltar com uma grande força. E a própria Michele, eu gosto muito do nome dela. Independente do que o Bolsonaro falou sobre mim, eu acho que a Michele é uma pessoa bastante serena, pacífica, calma, ela consegue ajuntar a gente em volta dela, né? Então, acho que seria um bom nome. E tem se falado dela para senadora, mas acho que para candidata a presidente, eu acho que seria bacana. Eu acho que a maior loucura é ela ter falado que o Tarcísio ia agradar a esquerda, né? Mas essa loucura desses bolsonaristas aí que falam em esquerda fabiana, falavam isso do Dória, lembra? Isso, na verdade, são todos caras de extrema direita, mas não são burrão que nem o Bolsonaro, né? Ou seja, são mais perigosos, né? Mais perigosos. E ela faz um raciocínio importante aqui. Ela fala, o Bolsonaro vê esperança no Tarcísio para livrar a própria pele, né? Exatamente, em busca da anistia. Agora, por um lado tem isso, por outro, a gente viu na eleição do próprio Tarcísio que muita gente dizia que votaria no Lula e no Tarcísio, né? Então, talvez esse seja o caminho do pensamento dela. Se isso, de fato, numa eleição presidencial faria diferença, acho que não, sinceramente. Mas a gente não pode descartar, né? Mais algum ponto, Pedro? Só isso, muito bom ver eles brigando, né? Ah, a gente gosta, né? Ó, deixa eu aproveitar que o Pedro tá aqui, ó, para eu perguntar para ele, Pedro, o que a gente pode esperar neste vídeo da TV Cringe sobre o Kojima? Opa, a gente fez uma super resenha aí sobre o Death Stranding, na verdade o trailer do Death Stranding 2, e a gente falou também a respeito da própria franquia Death Stranding, que é um jogo mais pessoal do Hideo Kojima, a carreira dele, e as mensagens que existem dentro dos jogos. E tem muita mensagem política, viu, Lúcio? Boa, roteiro de Pedro Zambarda com a apresentação de Ana Lesnovskis aí para você. TV Cringe, vídeo mais recente lá da TV Cringe, entra lá youtube.com/@tvcringe Brasil. Ficamos por aqui então, né, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido. Até a próxima.